Olá, seja muito bem-vindo ao Band Entrevista. Desde 2013, a cobertura de vacinação para doenças como cachumba, sarampo e rubéola vem caindo ano a ano em todo o país. Com isso, aumenta o risco da volta de doenças que podem levar à morte. O problema é que, além do desabastecimento de vacinas, em alguns locais, tem pais que se recusam a vacinar os filhos, muitas vezes influenciados por fake news, notícias falsas. E o Brasil é reconhecido internacionalmente pelo amplo programa de imunização. Aqui as vacinas são oferecidas de graça nos postos de saúde. Criado em 1973, o Programa Nacional de Imunização começou com 4 tipos de vacina e hoje oferece 27 tipos para a população. Em 2016, o país registrou a pior taxa de imunização dos últimos 12 anos, 84% no total. A meta recomendada pela Organização Mundial de Saúde é de pelo menos 95%. Os dados de 2016 são parciais até outubro, mas divulgados depois da campanha nacional de multivacinação. O governo tem trabalhado nas escolas, em parceria com o Ministério da Saúde, para sensibilizar crianças e jovens e lembrar as famílias sobre a importância de evitar o retorno de doenças antigas, como a polio e o sarampo. E para falar sobre este assunto, nós convidamos a pediatra Andréia Casmin. Olá, doutora. Seja bem-vinda ao Band Entrevista. Olá, muito obrigada pela sua participação, viu? É um prazer estar aqui. Pode ficar à vontade. Vamos falar desse assunto tão importante. Recentemente tivemos aí essa vacinação contra o sarampo e a polio, não é isso? Doenças que há muito tempo já a gente não ouvia falar e de repente voltou esse tema. Exatamente. Por conta dessas fake news, desses fatos dos pais não acreditarem nas doenças, por não terem vivido essas doenças, Verdade. né? Acabam que deixam de vacinar as crianças e essas doenças estão voltando. Importante lembrar que é muito necessária a vacinação, porque são doenças que podem deixar sequelas para a vida toda e até mesmo a morte. Como você falou aí, o calendário de vacinação do Brasil, ele é reconhecido mundialmente. Ele é um dos melhores. E o melhor de tudo, ele é gratuito, né? É verdade. É claro que durante as campanhas a gente tem uma população maciça indo aos postos de saúde. Os dias D, né? O dia D, todo então. mundo corre para o posto, né? Então, quando tem algum caso da doença, aí a pessoa se lembra que tem aquela doença e corre para vacinar. Mas é importante que os pais sigam as orientações dos pediatras para estar vacinando, seguindo o calendário mês a mês, conforme ele é estabelecido pelo Ministério da Saúde. Isso é muito importante mesmo, né? Porque tem aquela caderneta da criança, né? Que é aquele calendáriozinho onde, ainda que você perca o dia D, como a gente estava falando, não impede, muito pelo contrário, que os pais vá durante a semana, orientados, inclusive com aquela caderneta, colocar em dias essa vacinação. Isso, não impede. Na verdade, o dia D sempre ocorre num sábado, que é para... Como o posto de saúde funciona no horário que normalmente os pais estão trabalhando, então cria-se o dia D no sábado para que as pessoas tenham mais acesso às vacinas. Mas durante a semana, em qualquer momento, pode estar indo lá procurar para o funcionário ver se a vacinação está certa, o que está faltando, o que pode ser aplicado. No caso do sarampo, quando é a primeira vacinação da criança? O sarampo ele faz parte da vacina tríplice, ela é dada com 12 meses, com 1 aninho de idade. Tem um reforço aos 15 meses, com 1 ano e 3 meses. E aí a criança já é considerada imune, né, com o sarampo. E aí, fazia muito tempo que a gente não tinha casos de sarampo no nosso país? Fazia mais ou menos uns 30 anos que não tínhamos caso. Nossa. Na verdade, os nossos casos que aconteceram recentemente, eles foram importados, né? Eles vieram da Venezuela por crianças não vacinadas e acontece que, como você mesmo falou, essa adesão às campanhas de vacina no Brasil foram decaindo. E aí as crianças que não estavam vacinadas acabaram contraindo a doença. Ou seja, há mais de 30 anos que a gente não tinha casos e muitas vezes os pais não se despertavam para a importância de vacinar, como você falou, uma geração aí que não sabia o que era a doença, né? Não sabe as consequências, as complicações. E quais são as consequências do sarampo? O sarampo, ele é uma doença viral, não tem tratamento específico, né? A criança tem que ser hospitalizada e tem que ser notificada, justamente para a gente ter esse controle dos casos aqui. Pode complicar com uma pneumonia, com uma otite, uma encefalite e levar até a morte. Nossa, olha aí a importância. E a polio? A polio é uma outra vacina também, que é dada aos bebês com os 2, 4 e 6 meses. Essa que é dada aos bebês é uma vacina injetável. E a partir daí ela tem um reforço com 15 meses também e com 4 anos, que é a famosa gotinha, né? Sim. Ela também não existe mais no território brasileiro. Mas uma doença que não está no território brasileiro não quer dizer que foi erradicado de todos os outros, né? Então a gente continua. A gente só para de vacinar
quando a doença é erradicada no mundo inteiro. Então, a gente continua a vacinação para proteger que não aconteça a mesma coisa que aconteceu com o sarampo. Sim. E com relação a essas notícias falsas, mentirosas, o que se falou nesse sentido? Que não precisava vacinar? Eu vejo muitas vezes também as pessoas falando de reações, né, de algumas vacinas. Sim, qualquer substância que você ou aplique ou ingira via boca, né, pode causar reação nas pessoas, inclusive alimentos, né? A gente tem muitas pessoas que têm alergia a determinado tipo de alimento que só descobre quando come, né? Mas até que as vacinas sejam colocadas à disposição da população, existem vários anos de estudo para saber se elas são seguras, se elas realmente protegem contra a doença que são determinadas a proteger. Então, elas são seguras. A gente estabelecendo a contraindicação de uma vacina ou outra, toda a população está liberada para tomar. Por exemplo, a da sarampo não é aconselhável para gestante. Então, a gestante não toma. Não faz parte do calendário da gestante. E essas fake news, ele é muito triste porque ela acaba desfazendo todo um trabalho, né, que o Ministério da Saúde vem fazendo, que a Sociedade de Imunologia vem fazendo, a Sociedade de Pediatria vem fazendo. E as pessoas, infelizmente, não têm o hábito de se verificar se aquela... É verdade. Antes de compartilhar, de saber se aquela notícia é verdade, se aconteceu mesmo, se é possível de acontecer. Então, a gente aconselha que as pessoas, antes de estar passando isso para frente, dá uma pesquisadinha no Ministério da Saúde. Seja um pouco de jornalista, né? Isso, Faça um trabalho de jornalista. Dá uma investigada para saber se isso confere mesmo. Com certeza, porque assim, você prejudica todo um trabalho, né? Que é muito sério, que a gente está falando de vidas, na verdade. Então, assim, o que o governo poderia fazer ou está fazendo para evitar, para combater esse tipo de informação? O que acontece? Quando você deixa de vacinar o seu filho, você não está pondo em risco só o seu filho. Não é uma decisão sua. Inclusive, tem no Estatuto da Criança que o pai tem que levar as crianças para vacinar. Pode, inclusive, responder? Pode responder por processo de negligência. Não é como, então, assim, não é só uma decisão sua. Você põe em risco o seu filho e aquelas pessoas, aquelas crianças que entram em contato com ele, né? O Ministério da Saúde, como eu te disse, está botando o site, tem várias notícias, pode procurar em vários meios de comunicação que ele está colocando o que acontece, do que é feita a vacina, quais são os estudos de caso, tudo bem tranquilo. Tem à disposição o calendário vacinal para que as pessoas não queiram tomar uma vacina que não cabe a elas, né? Como eu disse no caso da gestante, tem todo um acesso. Fora as campanhas Informação mesmo. Não falta, Informação né, não falta. Até mesmo os próprios agentes de saúde que estão lá para aplicar as vacinas, tá tendo cursos de especialização para que eles estejam mais aptos a responder à população. Maravilha. E agora a gente faz um breve intervalo, volta daqui a pouco. Não saia daí, nós esperamos você.